Campeonato Brasileiro começa neste domingo para o Fluminense, já começou nesse sábado. E bem, temos uma sequência dificílima, já no início, mas tem que vir com ponto, né? Começando essa rotina insana de jogos, vamos para o primeiro da sequência de vídeos de pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. O likezinho maroto aqui embaixo ajuda muito aqui o canal e você pode realmente nos ajudar apertando o like, se inscrevendo aqui também. Aviso a você, o jogo hoje entre Grêmio e Fluminense, que será disputado pela primeira rodada do Brasileirão de 2020, será jogado às 19 horas lá no estádio do Grêmio, né, em Porto Alegre. Porém, se você não vai poder acompanhar no Premiere ou no Sport TV, que são os dois canais que vão transmitir a partida, se você não vai poder acompanhar o jogo nesse horário, baixe o aplicativo OneFootball. O link está aqui na descrição, você aperta aí na descrição para poder baixar um aplicativo que vai instalar no seu celular e vai te dar resultados ao vivo. Você vai poder ver o gol ali do Fluminense na hora que sair, porque esse aplicativo faz isso. Então, baixa aqui embaixo se você não puder acompanhar, que aí você tem noção dos resultados, pelo menos. Fica aquela pergunta, né? Como eu falei na abertura, o Fluminense tem uma sequência insana, pelo menos nas 6 primeiras rodadas. Por quê? Enfrenta Grêmio, Palmeiras, Internacional, isso eu já tô falando na ordem, né? Grêmio, Palmeiras, Inter, Red Bull, depois Atlético Paranaense e fecha essa sequência contra um adversário na teoria mais fraco, que é o Vasco, mas é um clássico, né? A pior coisa que tem é a gente pegar adversário mais fraco sendo clássico, porque clássico iguala um pouco as coisas. Então são 6 jogos insanos no início, que se distribuídos ao longo do campeonato, a gente não acharia normal, assim. Tem alguns resultados que a gente acharia normal. Pô, o Fluminense empatar aqui tá bom. Mas se o Fluminense chega ao fim de 6 rodadas com 6 pontos, a gente já tá boladaço, né? Enfim, aí fica sempre aquela pergunta, né? Beleza, tem essa sequência difícil, é bom ou ruim? A gente até falou disso lá no podcast, né? Eu e o Fio, o do Guia do Brasileirão, que tá aqui embaixo também na descrição para você baixar. A gente considerou de uma forma ruim, obviamente, que o Fluminense pode chegar nessa 6ª rodada com 3 pontos, igual ano passado, e ficar numa situação complicadíssima no campeonato, mas também pode conseguir pontos nesse momento que o futebol tá tão nivelado por baixo, conseguir alguns pontos nessa época e aí sair grandão para depois fazer uma sequência de jogos um pouco mais fáceis. É fato que o importante para hoje é trazer ponto. Hoje estrear bem, trazer ponto, não perder esse jogo de jeito nenhum, porque depois vem a sequência de 2 jogos difíceis, como eu falei, Palmeiras e Internacional, mas os 2 no Maracanã. E aí o Fluminense trazendo ponto, tendo jogado bem contra o Grêmio, etc., consegue se impor diante desses 2 times, desses 3 times, né? Que obviamente a gente sabe que são melhores, tem um elenco melhor do que a gente, tem resultados melhores do que a gente, tanto o Grêmio, que é o adversário de hoje, quanto o Palmeiras e Inter, mas que a gente tem que se apegar a alguma coisa para acreditar que pode dar bom pro Fluminense. No Bola em Campo, a gente começa falando sobre os desfalques, né? Se eu falei até agora de coisas pra gente se apegar para dar certo, tem coisas para dar errado. O Fluminense vem com muitos desfalques, uma série de desfalques para esse jogo e desfalques importantes. Bem, eu ainda considero o Gilberto para essa partida um desfalque. Mas, Gabriel, mas ele foi vendido pro Benfica, nem é mais jogador do Fluminense. Sim, mas eu considero porque a gente ainda não jogou sem ele. Então, eu ainda considero que a gente está desfalcado de Gilberto e a gente vai com o nosso lateral direito reserva, que é Igor Julião. Jogando essa partida sem Gilberto, beleza, eu já não considero mais ele um desfalque, e aí a gente agora vai ter que se encontrar com o nosso lateral direito. Acho que muda muito o jeito do Fluminense jogar sem ter Gilberto. Os outros desfalques, Hudson, que é o volante do Fluminense, o cara que domina o meio de campo defensivamente, é capitão e etc, tá fora por lesão. Matheus Ferraz também fora por lesão e Digão também fora por lesão. Digão é reserva, mas ele seria o substituto natural de Matheus Ferraz. Então, né, por isso que eu encaixo ele como desfalque. Outros 2 jogadores que estão fora, mas que já não eram titulares, é Frazan, que está se recuperando da cirurgia, e Paulo Henrique Ganso, que teve um princípio ali, parecia que era uma lesão, acabou sendo poupado para jogar na quarta-feira contra o Palmeiras, mas jogar em termos, né, porque ele já é reserva do Fluminense. Bem, sobre a escalação de Odair Hellmann. Odair Hellmann deve entrar em campo com a seguinte escalação:
Muriel no gol, Igor Julião, Nino, Lucas Claro e na lateral esquerda Egídio. O meio de campo formado com Yuri, Dodi, Iago Felipe e mais à frente com Nenê, Marcos Paulo e Evanilson. Bem, esse é o esquema básico, a gente não sabe como o Odair vai montar esse esquema dentro do gramado. Se vai abrir Nenê na ponta, se vai trazer Marcos Paulo para a ponta também. Lembrando que pela direita, eu vou falar mais um pouquinho disso depois, a gente tinha um Nenê aberto na ponta, mas tinha um Gilberto que atacava muito. O perfil de Igor Julião não é tanto esse. Bem, para a gente comentar ainda sobre os jogadores, o Odair está indo para enfrentar um Flamengo. Eu anotei isso daqui, o Odair está indo para enfrentar o Flamengo. A tática que ele usou nas finais contra o Flamengo vai ser repetida contra o Grêmio, que é de esperar no seu campo, tentar destruir a jogada no próprio campo do Fluminense e sair em velocidade para pegar o time no contra-ataque. E quando tiver a bola, tentar fazer aquele jogo de trazer um time para um lado, inverter rápido para o outro e forçar um ataque por mais surpresa ali, pegando no mano a mano, de repente, alguns jogadores, como Marcos Paulo contra jogadores do Grêmio por um lado, ou Nenê, jogadores do Grêmio pelo outro, e etc. Bem, eu até coloquei aqui a mesma postura, destruir jogada no seu campo, forçar a transição rápida, só que você fazer essa transição rápida por um lado, tendo Marcos Paulo, tendo Iago Felipe, beleza, são jogadores de Egídio, são jogadores que conseguem imprimir um toque de bola e uma velocidade maior. Agora, do outro lado, o Fluminense tinha Nenê, Dodi, que até imprime também, tinha Nenê, que a gente sabe que segura demais as jogadas, e tinha Gilberto, que dava essa profundidade, essa velocidade. Sem Gilberto, vai de Igor Julião. Não sei se o Fluminense vai ter essa mesma velocidade pelo lado direito quando precisar atacar por ali. Tenho receio e tenho medo nesse caso. Bem, sobre jogadores, até botei aqui, vai ficar nas costas de Marcos Paulo e Evanilson, de fazer um contra-ataque entre eles dois, ou nas costas de um dos volantes, né? Relacionados para a partida, André, Calegari e Luiz Henrique. Desses, o Luiz Henrique é o único que não jogou uma partida ainda profissional, mas nenhum deles jogaram partida oficial, né? Tanto o André quanto o Calegari jogaram amistosos. Os três foram relacionados, achei bem legal de levar os jogadores, etc. Mas assim, acho difícil que entrem, tá? O André eu acho que tem uma chancezinha maior, como o Yuri está sendo titular e ele pode querer mudar ali, de repente, se tiver com o resultado, botar mais um jogador de defesa. Acho possível até que coloque André no jogo. Porém, os outros dois, se a gente considerar que na posição de Luiz Henrique, à frente dele, né, que o Odair sempre coloca, tem o Wellington Silva e Caio Paulista, dificilmente o Odair vai colocar 3 jogadores da mesma posição nessa partida. E ainda tem também o outro que é Calegari, que dificilmente ele vai mexer na lateral direita, né? Talvez o Calegari até entre como volante e tal, mas acho difícil, acho que ele dificilmente coloca Calegari no jogo no lugar de Julião, a não ser que seja preciso. Outro jogador que vai ficar no banco, que é de um destaque também, é Frederico. Fred está de volta, fica no banco para Evanilson, treinou pouco e tal, mas assim, acho que isso vai ser uma tônica. É importante o Odair Helma saber, provavelmente Fred vai entrar no jogo, porque Evanilson tem cansado, né, força muito nesse estilo de jogo, mas é importante o Odair já saber de antemão. Fred não é igual a Evanilson, não são jogadores iguais. Mas não é porque eles não são jogadores iguais que eles podem jogar juntos. Mas tem que entender que para tirar Evanilson e colocar Fred não é 6 por meia dúzia no estilo de jogo. Isso daí tem que entender e espero que entenda. A arbitragem da partida é feita pelo senhor Wilton, será feita, né, pelo senhor Wilton Pereira Sampaio, de Goiânia. É um árbitro bem experiente até, já apitou 24 jogos do Fluminense. No Brasileirão do ano passado, ele apitou 4 jogos do Flu. Apitou contra o Atlético Mineiro, lá em Minas Gerais. Apitou um outro jogo aqui no Rio e apitou 2 jogos contra o Santos, né? Ele apitou a derrota lá por 2-1 na Vila, no início do campeonato, e apitou também o empate por 1-1, que é o jogo mais famoso aí que ele apitou no ano passado, porque foi o jogo em que ele expulsou 2 jogadores do Fluminense. Até onde eu me lembre, foram justas, porque eu estava no Maracanã nesse jogo, né? Foi 1-1, ele expulsou tanto o Digão quanto o Frazan, 2 que estão fora desse jogo. E foi o famoso jogo do você é burro e da discussão de Ganso com Oswaldo de Oliveira. Eu não espero emoções tão fortes como foi naquele jogo lá, não. Então é isso, acabando a partida, tem um vídeo de análise pocket aqui no canal. Então se inscreve, ativa o sininho e vamos acompanhar esse jogo e torcer pelo Fluminense. Saudações tricolores, até a próxima, valeu!